Olá, vendedora de moda feminina. Tudo bem com você? Como você sabe, tudo que eu falo aqui tem a intenção de te ajudar a aumentar as suas vendas, seja na sua loja física ou no seu negócio informal. No caso, se você vende de casa em casa para suas clientes. Então, eu separei alguns assuntos aqui e eu quero te dizer que os seus comentários a respeito de tudo que eu disser aqui são muito bem-vindos. Portanto, se sinta à vontade para você comentar. Só que antes de qualquer coisa, eu quero esclarecer por que eu falo vendedora de moda feminina. Primeiro, porque é a minha especialidade. É nesse nicho que eu me especializei. Segundo, porque cada tipo de negócio requer um comportamento diferente. E desprezar essas diferenças vai fazer você deixar muita venda para trás, muito dinheiro para trás. Só para você ter uma ideia, quando falamos em vender roupas para as mulheres, as estratégias devem ser diferentes de quando vendemos para os homens. Porque os homens preferem os atendimentos que oferecem praticidade e agilidade. Já as mulheres valorizam muito o relacionamento, a atenção e principalmente o tempo que você dedica para conhecer os gostos e as preferências dela. É a famosa diferença entre a razão e a emoção. E as mulheres compram, na maioria das vezes, influenciadas pela emoção. Agora preste atenção, mesmo que para vender uma roupa ou uma casa para uma mulher, você precise falar com a emoção dela, o processo de vendas é diferente. E conhecer bem esse passo a passo para vender moda ajudará você a aumentar as suas vendas. A venda de roupas femininas tem 5 estágios, que são a aproximação, a demonstração, o provador, a ajuda na melhor decisão e o fechamento. Você precisa fazer que a cliente caminhe por essas fases sem que ela perceba. E o melhor jeito de fazer isso, na minha opinião, é se dedicar em todas elas para conhecer as clientes. Simples assim. É só oferecer um diálogo envolvente e agradável que tudo ficará leve e a venda vai acontecer naturalmente. Quando iniciar a primeira fase, que é a fase da aproximação, não se preocupe em vender nada. Aliás, em nenhuma delas se preocupe em vender. Aqui você precisa conversar com a cliente de um jeito descontraído, o menos mecânico possível. Porque na primeira vez que a cliente entra na loja, tem aquele bloqueio natural de vocês não se conhecerem ainda. Mas aí é que está a sacada. Você já pode deixar esse problema de lado e, numa boa, começar a conversa como se você já conhecesse ela, sem bloqueio e sem medo. Fale: oi, tudo bem com você? Veja que você não está vendendo nada, você está apenas se aproximando. Não fale: posso te ajudar? Ou se precisar de alguma coisa, é só me chamar. Fale algo diferente para você iniciar um relacionamento mesmo. Você pode dizer assim: olha, eu já vi você passando aqui em frente algumas vezes. Você mora ou você trabalha por aqui? Você só vai falar isso se for verdade, tá? Ou se ela estiver com uma criança, pergunte o nome, pergunte se é filho ou filha dela. O objetivo aqui é saber um pouquinho da cliente e fazer que ela note o seu interesse em ser confiável para ela. Na fase da demonstração, que é a segunda fase, você deve conhecer o máximo que você puder dos gostos e das preferências dela e ser capaz de encontrar com rapidez tudo que atenda à expectativa da cliente. Aqui você deve conhecer muito bem o que você vende, conhecer sobre os tecidos, sobre o que fica bem com o que combina, o que veste melhor em cada tipo de corpo e por aí vai. Você precisa ter informações valiosas sobre as roupas que você vende. E não se esqueça, saiba exatamente onde encontrar todas as peças da sua loja. Todos os dias você deve conferir a arrumação, conferir onde estão as peças, onde estão expostas, o que está na vitrine e o que você tem no depósito. Isso é importante para você dar respostas rápidas para a cliente e fazer uma demonstração envolvente. A terceira fase é, para mim, a melhor de todas, porque eu considero uma ferramenta poderosa, que é a fase do provador. Melhor até que a fase do fechamento, porque o que eu fizer aqui será capaz de selar o relacionamento. A única preocupação aqui deve ser encontrar as peças perfeitas para a cliente, aquelas que nem ela mesma pensava em encontrar, de tão bem que elas vestiram. A quarta fase é ignorada pela maioria das vendedoras. Muitas dizem que é o momento da objeção e outras tantas desistem de vender por aqui mesmo. Para mim, ela serve para ajudar a cliente na melhor escolha. Essa fase para a cliente é a fase da razão. Sim,
Em certos momentos elas vão precisar passar pela razão, mesmo que rapidinho e contra a vontade delas. E você precisa estar lá com ela para você poder ajudar. Ela gostou de muita coisa, tudo serviu e ficou perfeito, mas ela tem a escola dos filhos para pagar. Tem o IPVA chegando, a viagem que ela está planejando. Na maioria das vezes, isso não impede a cliente de comprar. É puro exagero. Mas muitas vendedoras não conseguem passar de fase e fechar boas vendas, porque elas acabam se irritando com a cliente. Pense comigo, se você não estiver do lado da cliente nesse momento, ela vai dizer que vai ficar apenas com uma peça, porque o valor vai ficar alto e ela tem o compromisso X, Y ou Z. Isso se ela disser. Em muitos casos, as clientes saem sem comprar. É por isso que você precisa ajudar a cliente na melhor escolha. E isso vai acontecer da seguinte forma. Se você fez um bom trabalho na fase anterior, que é a fase do provador, ela vai sair de lá amando uma infinidade de peças. Quando ela sair e perceber que o valor pode ficar bem acima do que ela imaginava, até porque pode ser que ela nem estava pensando em comprar quando ela entrou na sua loja. A primeira coisa que ela vai falar para você é assim: não posso levar tudo isso. Então, com leveza, você vai dizer: claro que pode, Ana. No caso aqui, eu inventei um nome, tá? Ficou tudo tão lindo. Daí ela vai falar as objeções. A escola dos filhos que ela tem que pagar, o IPVA, a viagem. Não se importe com as objeções. Fale que você vai somar e que o valor vai ficar bem mais baixo do que ela está imaginando. Ou ainda, que você vai somar e caso ela ache que ficou alto o valor, vocês vão tirando juntas as peças. Aqui está a minha dica. Ajude ela a tirar as peças. Continue com o seu bom atendimento. Encontre, dentre as que ela já escolheu, a peça que você percebeu que ela estava meio que em dúvida. Depois encontre a opção de blusa, por exemplo, que você pode substituir uma pela outra na composição dos looks. Uma rosinha estampada com uma rosinha lisa. No caso, escolha a melhor opção entre as duas e tire uma. A ajuda consiste também em aconselhar a não tirar determinadas peças. Aquelas que combinaram demais com a cliente. As que ela amou no corpo, se sentiu bem e se sentiu confortável. Vai tirando aos poucos e calculando para a cliente. O seu trabalho aqui é refinar ainda mais a compra, escolhendo as melhores dentre as melhores. Assim ela vai ficar mais segura e vai fazer uma boa escolha. E não vai ter o risco dela desistir da compra. A fase do fechamento, que é a última fase, quase que se mistura com a quarta. Porque aqui a decisão já está praticamente tomada. Só está faltando os detalhes. A diferença é que aqui você vai buscar as melhores opções de pagamento para sua cliente. Você vai viabilizar a compra dela, por exemplo, em 2 cartões, para ela poder aproveitar as melhores datas de vencimento, buscar alternativa caso o limite disponível que ela tem no cartão não dê para passar o total das compras. Tudo isso faz parte do fechamento. Se você não falar isso para a cliente, se você não se comunicar com ela bem nessa fase, também pode ser que você perca a venda por detalhes pequenos, como deixar de vender, por exemplo, R$ 2.700 porque no cartão da cliente só está liberado R$ 2.500. Receber R$ 2.500 no cartão e R$ 200 em cheque pré-datado após algumas consultas é uma alternativa. Mas você tem que dizer isso para a cliente, porque às vezes ela pode ficar com vergonha e não pedir isso para você. Você pode comprometer a sua venda e perder. O seu trabalho aqui é você encontrar soluções de pagamento. Não se esqueça de usar todas essas fases para continuar conhecendo a sua cliente. Só que tem um negócio. Mesmo depois de colher o máximo de informação possível sobre a cliente, ainda tem trabalho para você continuar fazendo nesse sentido. Você ainda precisa pegar o contato dela para fazer as próximas comunicações, conseguir trazê-la de volta para sua loja. Diga que você mantém contato com as clientes amigas e que você queria incluir o número dela na sua lista de clientes especiais. Pergunte se ela tem interesse. Mas lembre, faça isso de um jeito descontraído. Nada de preencher formulários. Aliás, pegue somente as informações necessárias para você entrar em contato com ela de novo. A não ser, é claro, se você for conceder um crédito, essas coisas. Do contrário,
quanto menos formal, melhor. O momento em que você estiver colocando as compras dela na sacola ou fazendo um embrulho de presente é perfeito para você entrar nesse assunto com ela. E já que falamos em conhecer bem as suas clientes, você sabia que a maioria das vendedoras não conhecem as pessoas, não conhecem as clientes que passam por elas todos os dias? E o que é pior, elas também não querem conhecer, elas não querem se envolver. E isso é um erro, porque a única forma de aumentar as vendas mês a mês é criando um relacionamento com as clientes. Esse relacionamento deve ser cultivado constantemente nos atendimentos, nas ligações telefônicas, nas mensagens de WhatsApp, nas conversas nas redes sociais, enfim, toda forma de comunicação que você tiver disponível, você deve aproveitar para iniciar um bom diálogo com a sua cliente. Então, se esforce para saber tudo sobre ela, mas cuidado, não é para você fazer uma entrevista com ela não, vai com calma. O que eu estou dizendo é que no momento do atendimento, você deve ser intencional em conhecê-la. Vai discretamente, no meio de uma conversa agradável, perguntando sobre ela. Descubra quem ela é. Pergunte o nome dela, mas não logo de cara. Espere o momento certo. Eu costumo perguntar quando eu vou começar a mostrar das roupas. Depois que eu já falei um pouco sobre já ter visto ela por ali, por exemplo, como eu expliquei já antes. Daí pergunte e chame ela pelo nome que ela prefere. Juliana, posso chamar de Ju? Ela certamente vai falar, pode sim. É assim que todos me chamam. E você fala, pode deixar, Ju, eu vou pegar tudo de mais lindo que tem aqui na loja. Tenho certeza que nós vamos encontrar o que você está querendo. Descubra o que ela faz também. No meio da conversa, talvez lá no provador. Eu acho o provador o melhor lugar para se conversar com a cliente. Fala para ela, Ju, eu vi aqui que você está usando um uniforme. É uma clínica aqui por perto? Ou então, Ju, você falou que está em horário de almoço. Onde você trabalha? Fica aqui perto? Saiba também sobre a família dela. E não é você saber por saber. É se importar com a cliente. Se ela estiver acompanhada de uma criança, de um adolescente, pergunte se é filha dela. Se interesse em saber dos outros também. Pergunte se tem mais filhos além da que está com ela. Você vai perceber que a conversa vai fluir naturalmente. E no meio da conversa você vai descobrir, por exemplo, que ela já tem um filho na faculdade que mora em outra cidade. Que o esposo dela veio transferido de outro lugar na empresa em que ele trabalha e que a família está demorando um pouquinho para se adaptar às mudanças. Como eu disse, esses são apenas alguns exemplos. Com uma boa conversa, você consegue colher muito mais informações preciosas para você poder se aproximar dela. Observe as informações dos sonhos e objetivos dela também. E isso é muito fácil. Você vai ver. Ela vai contar para você que ela planeja fazer uma viagem para o exterior em família, que ela está pensando em fazer uma cirurgia estética, que ela sonha em abrir um negócio próprio para ela. Enfim, muita conversa que vai acabar aproximando você dela. E como estamos falando de venda, você está no meio da venda. Não se esqueça. Descubra quais são os gostos e preferências dela. Comece vendo discretamente o estilo que ela está usando, as cores que ela está vestindo, se são discretas ou mais alegres, se tem estampas e naturalmente vá perguntando. Uma das coisas que você deve descobrir é o que ela usa e o que ela não usa. O que às vezes ela até gosta, mas não consegue usar de jeito nenhum. Isso acontece muitas vezes. A cliente acha aquela roupa bonita em outra pessoa, mas ela não se sente à vontade quando ela está usando aquele look. Você tem que ter a sensibilidade de perceber esse comportamento da cliente, porque pode acontecer dela levar a roupa, não usar e transferir inconscientemente para você a culpa daquela peça que está parada lá no guarda-roupa dela. E você não vai querer isso. Você precisa que a cliente lembre de você com alegria, com aquela sensação de que tudo que você indica para ela dá certo. Ela gosta, ela se sente à vontade e quando ela usa, todo mundo elogia. Você pode descobrir também quais são os estilos que aumentam a autoestima dela. E de repente, ela nem sabe ainda disso. Descobrir se é daquelas pessoas que não abrem mão de conforto por nada nesse mundo. Porque tem cliente que antes de qualquer coisa quer conforto. A intenção de toda essa descoberta é para você conseguir se aproximar da cliente com um diálogo interessante para ela. E não só interessante,
Veja que você será capaz de falar de coisas que serão exclusivas. Diria que quase personalizada para cada cliente, porque você vai estar falando sobre ela, dos interesses dela, dos assuntos, dos gostos e das preferências dela. Simples assim. Daí algumas pessoas vão me perguntar, mas Li, onde que eu entro com a venda nessa história toda de conhecer a cliente? É simples também, eu vou explicar. Não é fácil, mas é simples. Veja só, você vai colher todas essas informações no momento do atendimento, ou seja, a partir de quando a cliente entrar na loja, depois por todo o atendimento, na demonstração, no provador e depois ajudando ela na melhor escolha. Quando você oferece um diálogo envolvente para sua cliente, esse caminho em direção à compra também fica agradável para ela, porque você vai vender sem parecer que você está vendendo. Agora a venda vai acontecer naturalmente, porque a cliente vai começar a confiar em você. Ela não vai se sentir como uma nota de dinheiro ambulante, que é quando ela percebe que a vendedora só tem interesse na carteira dela. E pode acreditar, isso acontece todos os dias na maioria das lojas. Acontece tanto que quando ela encontra um comportamento desse que busca um relacionamento com ela sincero, a compra é quase que na maioria das vezes imediata. Mas aqui é onde está um segredo e uma armadilha, porque muitas vendedoras, quando conseguem uma melhora nas vendas, já ficam satisfeitas e deixam de dar sequência nessa estratégia tão importante que é conhecer as clientes. É preciso continuar se aproximando da cliente, mesmo quando a venda foi feita no primeiro atendimento. Ou não, de repente ela nem comprou nesse primeiro contato. O que importa mesmo é ela ter notícias suas através de uma ligação nos próximos dias. E é por isso que é tão importante você ter interesse sincero em conhecer cada cliente. E depois que ela sair da loja, você anotar tudo o que você achar importante sobre ela, tudo que vai fazer você se lembrar dela. Porque nessa ligação, você vai surpreender essa cliente. Presta atenção. Passou uma semana da compra. De repente, ela recebe a sua ligação. Se foi a primeira compra dela na loja, ela jamais estava esperando você ligar. Daí você liga e diz: "Oi, Ana, aqui é a Li da loja tal." No caso, o seu nome falando da sua loja, é claro. "Você está podendo falar? Ah, que bom! Tô ligando para saber como foi o aniversário. A sua sobrinha ficou feliz? E a sua mãe conseguiu chegar a tempo? Foi bem de viagem? Você fez sucesso com a roupa?" Ela vai contar tudo isso para você e vai contar muito mais. Dedique tempo para você ouvir e não fale de venda por enquanto. Ouça tudo atentamente e devagar, sutilmente, já na fase final da conversa, quando ela falar da roupa, porque pode esperar. Com certeza ela vai falar. Ela vai dizer algo do tipo: "Ah, minha irmã adorou as roupas, falei que vou levá-la aí." Daí você fala de um jeito sem interesse: "Traz mesmo, tá chegando uma coisa mais linda que a outra. Aquela blusinha que você levou, acabaram todas, mas chegaram outras aqui que é a sua cara, com cores novas, tá um arraso. Eu tenho certeza que você vai amar. Vê se consegue vir nesse sábado." Consegue perceber que no meio de uma conversa amigável, você pode construir aos poucos o crescimento das suas vendas? Veja que eu falei de ligação telefônica, é ligação mesmo. Na minha opinião, é onde você consegue transmitir mais sinceridade, porque a cliente está conversando com você ali na hora, sem nenhum improviso. Pelo menos nesses primeiros contatos, eu aconselho você a fazer ligações, porque vai facilitar a aproximação de vocês duas. E mesmo assim, não abandone ao longo do tempo. Enfim, o que eu quero dizer é que você pode alternar com o WhatsApp, mas ligação é uma ferramenta diferente, com resultados diferentes, e uma completa a outra e devem andar juntas. Assim como a ligação, o WhatsApp deve ser usado para gerar relacionamento e aproximação com a cliente. Deve ser usado para venda. Por favor, me entenda. Funciona assim: se você usar para aproximar da sua cliente, você terá chance de venda e ela vai acontecer. Agora, se você usar para ficar enviando aquela tonelada de fotos de look, pode esquecer. Você vai conseguir um resultado muito abaixo do que você pode conseguir com o WhatsApp. Esse relacionamento através das ligações e o WhatsApp
fará a cliente ter vontade de voltar na sua loja. Você vai despertar o desejo de compra nela, simplesmente porque você persistiu em conhecer e se aproximar dela. Vê bem, persistente em conhecer e não em vender. Isso faz toda a diferença. Então é isso. Obrigada por ver esse vídeo até aqui. Compartilhe com uma vendedora que você acredita que será importante para ela. Boas vendas com crescimento. Beijo dali.